Vamos lá, abra a sua revista na lição de número 11, 12 de setembro de 2021. Nós vamos estudar sobre o reinado de Acasias. E eu já vou alertando os nossos irmãos que vão nos acompanhar pela internet, que como nós temos público aqui presente, nós vamos estar interagindo mais com o público presente. As duas câmeras aqui vão nos apanhar e os irmãos que estarão nos acompanhando depois pela internet vão perceber que eu não vou me deter muito aqui nas câmeras, talvez mais essa aqui que é frontal. O reinado de Ezequias. Nós estamos estudando, irmãos, sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O que é importante nós notarmos que mesmo que o povo seja infiel, diz o apóstolo Paulo, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Então, o que a gente estuda nesta revista da Escola Dominical desse trimestre, está estudando, são as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E fala de Israel aí como os dois reinos. Israel aí para falar sobre o reino do norte e o reino do sul. Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Nós já estudamos sobre a divisão do reino, como aconteceu, por que aconteceu, nós já estudamos isso em lições anteriores. E hoje nós vamos estudar sobre o reinado, a administração, a liderança do rei Ezequias. Lembrando que este rei foi um dos poucos reis tementes a Deus, que agradou ao Senhor, e ele reinou em Judá, o reino do sul. Todos os reis do reino do norte, irmãos, foram reis que desagradaram a Deus. Já no reino do sul, tivemos alguns reis que fizeram a vontade de Deus. Uns começaram bem e terminaram mal, uns começaram mal e terminaram mal, outros começaram bem ou começaram mal e terminaram bem, mas outros começaram bem e terminaram bem, graças a Deus. E entre eles, Ezequias foi um desses que começou bem e terminou bem, porque ele tomou providências, medidas para a restauração espiritual da nação de Judá, do Senhor. E o que nós vamos estudar, e nós já observamos na nossa leitura bíblica em classe, coisas interessantes aqui desta lição. E eu observo aqui o versículo número 3, é muito interessante. Versículo 3 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Duas coisas interessantes aqui. Fez o que era reto. A Bíblia registra, como nós estamos aqui diante de um livro histórico, como é o livro dos reis e também o livro das crônicas, registram sempre a ação ou ações de reis que assumiram o trono. Fizeram o que era mal ou fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui sempre tem como paradigma, sempre tem como modelo aqueles que fizeram o que era bom, o que era reto diante do Senhor, a Davi. Porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi não houvesse errado, não é que Davi não houvesse pecado, pelo contrário, mas Davi se voltou para Deus, arrependido dos seus pecados, confessando-os e abandonando-os, e assim o Senhor o teve como homem segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra, não é aquele que não peca, mas aquele que reconhece o seu pecado e que o abandona. Glória ao nome de Jesus. Assim devemos ser nós também hoje, atualmente. Eu observo aí, irmãos, vários personagens nesta lição. O próprio rei Ezequias, o outro é o profeta Isaías, filho de Amós. Depois observamos um outro personagem, grande personagem desta lição, que foi o rei Senaqueribe, o rei da Síria. A Síria hoje, atualmente, seria onde está ali a região da Síria e do Iraque. Sempre foram inimigos históricos de Israel. E em estas épocas,
idas, ou tempos idos, melhor dizendo, eles estavam sempre tentando oprimir a Israel. E quando Israel era infiel ao Senhor, passava assim por estas opressões, escravidão e outros. Mas quando Israel se voltava para Deus, vencia todos os seus inimigos ao redor. Porquanto a gente estuda o Antigo Testamento e traz para os dias atuais, vai observar que os inimigos do povo de Israel são os mesmos. Os que são hoje eram naquela época. Mudou só o nome, mas o povo, a região, geralmente é o mesmo, ou as mesmas regiões, os mesmos povos que são inimigo da nação de Israel. Observamos também um outro personagem nesta lição, que era Rabsaque, que era um dos generais, um dos comandantes do rei Senaqueribe, que muito arrogantemente foi ali trazer uma mensagem do rei da Síria ao rei de Israel, a Ezequias, inclusive falando na língua hebraica, para que isso tinha uma intenção, para que eles conhecessem e houvesse mais intimidação. Por isso, são estes personagens, talvez mais alguns, mas estes são os principais desta lição de hoje que nós estamos estudando. E o tema é bem conhecido, o reinado de Ezequias. A Bíblia diz que ele começou a reinar também muito novo, não tanto quanto Joás, mas ele começou a reinar com 25 anos de idade. E ele reinou 29 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no decorrer desta lição, nós vamos observar, através não só do textual, verdade prática e do objetivo geral, mas dos objetivos específicos, o que aconteceu em Israel ou em Judá através do reinado de Ezequias. E diz-nos aí os objetivos específicos, não é? Fala acerca do reinado íntegro de Ezequias, fala das afrontas do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, e fala também do fim que Deus deu a Senaqueribe. Assim dará também o fim, Deus, a todos aqueles que são arrogantes, presunçosos e altivos. No nosso texto áureo está inserido aí na nossa lição, segundo Reis 18:5, este versículo que diz: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele, de Ezequias, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Realmente, Ezequias foi um homem muito temente a Deus. Glória ao nome de Jesus. E diz a Bíblia, logo no início: sucedeu que no 3º ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Eles faziam sempre esta comparação entre os dois reis, quem estava à frente de um e quem estava à frente de outro. Na verdade prática que está repetida aí, eu percebi que os irmãos repetiram também, houve um erro de edição aí, de imprensa aí, né? Na nossa verdade prática, ficou repetido, então já risquei a segunda parte, só é preciso a primeira. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre é fiel. Deus abençoa até mesmo aqueles que se arrependem da sua infidelidade. Deus abençoa, não é? Novamente, quanto mais aqueles que são sempre fiéis à sua palavra. Glória a Deus. Eu observei aí o versículo de número 28 da nossa leitura bíblica em classe, quando fala sobre esse personagem, cujo nome eu não colocaria nem no meu filho, nem no meu neto, Rabsaque. Diz aí, Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Esta palavra, esta
forma de expressão reflete toda a arrogância do império mundial da época, que dominava todo o mundo da época, porque o reinado assírio se estendeu. E se você der uma olhadinha na história, nos mapas bíblicos, você vai ver que a Síria foi um dos grandes reinos do mundo, inclusive um dos mais cruéis. E coisas terríveis eles faziam com seus inimigos. Eles não só destruíam seus inimigos, não matavam normalmente, mas eles faziam isso com extrema violência. Como, por exemplo, eles fizeram inclusive com judeus. Depois de subjugá-los, de prendê-los, eles os torturavam. Diz a história que eles colocavam anzóis nas línguas das pessoas, puxavam com uma máquina e cortavam a língua das pessoas, dos seus escravos, daquelas pessoas a quem eles escravizavam. Eles eram terríveis. Por isso, Israel não gostava da Síria, né? E vocês sabem de ocasiões em que homens de Deus foram enviados ali e até fugiram de não querer pregar a palavra de Deus àquelas pessoas que faziam parte do reino da Síria. Então, queridos, a prepotência, a arrogância, a altivez que Rabsaque estava ali sendo pronunciados, ele trazia do próprio rei da Síria, de Senaqueribe. Ele estava só reproduzindo toda aquela arrogância, toda aquela prepotência de quem tem muito poder e acha que pode todas as coisas. Hoje o mundo está assim, em várias áreas. Muitas autoridades arrogantes, muitas pessoas que detêm poder, que acham que são deuses. Mas chegará o tempo em que o Senhor tomará a devida providência sobre pessoas arrogantes, prepotentes e que subjugam as demais. O versículo de número 29 diz: assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Mais aqui um sentimento de prepotência. E realmente, vindo do maior império da época, do grande rei da época, uma palavra dessa de intimidação não é fácil. Só muita confiança em Deus. E a gente viu aqui como o rei Ezequias ficou, né? Como ele se humilhou na presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele ouviu tudo aquilo, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, quer dizer, se humilhou na presença de Deus. Fala de humilhação. E entrou na casa do Senhor. Ele foi buscar as providências diante do Senhor, porque ele sabia que não tinha exércitos, ele não tinha contingente, ele não tinha soldados para enfrentar naturalmente, normalmente, o império assírio. Então ele se curvou diante de Deus, se humilhou, foi buscar a Deus e Deus lhe deu a resposta. No versículo 6, a Bíblia diz que Isaías, profeta do Senhor, diz: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, né? Bom, uma promessa dessa, amados, e sobretudo o versículo 7 também, onde diz: eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E foi realmente o que aconteceu. Essas promessas, amados, renovam a nossa fé, renovam a nossa esperança. Promessas estas feitas por Deus através do profeta Isaías ao rei Ezequias, rei de Judá, acerca da ofensa e da intimidação do rei Senaqueribe da Síria para com Judá, fazem hoje ainda, depois de muitos séculos, depois de muitas centenas de anos, renovar a nossa fé em Deus. Uma coisa que nós podemos, muitas atitudes que nós podemos e devemos destacar no rei Ezequias. Sua oração
temor a Deus, sua dependência de Deus, a sua fé, a sua confiança e a sua obediência, principalmente, não é? É lógico que se alguém ora, teme a Deus, é dependente do Senhor, tem fé no Senhor, tem confiança no Senhor, isso reflete a sua obediência. E a Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E com certeza Ezequias sabia que humanamente era impossível vencer o rei da Síria, mas ele sabia que em Deus estava a sua esperança, e assim ele o fez. Contextualizando, trazendo para os dias atuais, quantos Senaqueribes da vida, quantos Rabsaque, quantos presunçosos, prepotentes, orgulhosos homens neste mundo tentam nos intimidar, tentam intimidar a igreja, tentam apagar a nossa fé, a nossa confiança, amados. Mas nós precisamos continuar crendo no Senhor. Nós precisamos continuar crendo no Senhor, tendo fé no Senhor, adorando a Ele, agradecendo a Ele, obedecendo a Ele, sabendo que dele vem a nossa confiança. Por isso que Davi já havia falado há algum tempo atrás: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Salmo 46, também muito conhecido, né? Que a gente lê demais o Salmo 46. Como começa o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que as águas se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza. E ali ele fala de coisas lindas e maravilhosas, como ele confiava no Senhor nosso Deus, e ele termina dizendo que o Senhor dos exércitos, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Imagine Ezequias, depois de receber todas aquelas afrontas, ele ficou angustiado, ele ficou apavorado, mas assim, ele se humilhou rapidamente. Ele lembrou que tinha um Deus no céu, mas um Deus também presente na terra, porque o nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Aquela poesia lá que diz que Deus é Deus de perto e não de longe é só uma forma de expressão. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Outro. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Jesus amado, converte esse cabo de microfone. Vamos lá. Versículo 16 diz assim: inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Assim falou e orou Ezequias. Ele clamou a Deus. Se fosse alguém que a gente conhece por aí, algumas outras formas de interpretação das Escrituras, a gente ia dizer que Ezequias encostou Deus na parede. Mas não foi não, foi uma oração. Ele se inclinou, diz a Bíblia. Inclina, Senhor. Ele se inclinou, ele foi ao pó, mas ele diz: inclina agora, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Não é que Deus não estava ouvindo nem olhando, mas era uma forma de expressão, de orar, de pedido de socorro, que ele estava ali ao Senhor dirigindo. Amém? E a Bíblia fala aí no versículo 21, eu gosto muito desse texto também: esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, quer dizer Jerusalém, te despreza, de ti zomba, ó rei Senaqueribe. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti.
Esta palavra era uma palavra de confiança que Isaías estava transmitindo ao rei Senaqueribe. Olha, não te perturbes, não ligues, fique tranquilo, você vai ver o que vai acontecer. E no final, o que foi que aconteceu? Um anjo só, um anjo do Senhor, foi ao acampamento assírio e destruiu numa noite 185 mil soldados. Glória a Deus. Então, observa-se aí como Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías fala sobre isso no capítulo 64, versículo 4 do seu livro. Ele diz: nunca se ouviu com os ouvidos, nunca se viu com os olhos um Deus tão grande que trabalha pelo seu povo, por aquele que nele espera, como o Senhor nosso Deus. Então, amados, é bom que nós entendamos esta lição e contextualizemos, que nós venhamos trazer esta lição para os dias atuais. A lição aqui é de confiança, é de fé, é de obediência, é de oração, é de perseverança. Mas sabe por que Ezequias foi vencedor? Sabe por que Judá venceu? Porque temiam ao Senhor nosso Deus. Na igreja primitiva, a Bíblia diz que havia sinais, prodígios e maravilhas, porque em cada pessoa, em cada alma havia temor, e o Senhor fazia milagres, prodígios, coisas extraordinárias. Quando o povo de Deus teme ao Senhor, os milagres acontecem. Glória a Jesus Cristo. Então, amados, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta lição, e eu tenho que ficar de olho aqui no meu tempo, né, para não ultrapassar demais aqui o nosso horário. Glória a Deus. E eu entendo aqui como uma outra verdade prática para esta lição, que Deus ouve o justo, e que o justo, por fim, sempre vencerá o mal. Entenda isso. O justo, por fim, sempre vencerá o mal. Pode ser que momentaneamente, hoje, agora, eu, você, a igreja, passemos lutas e dificuldades, perseguições, mas no final a vitória é nossa, em nome de Jesus. E eu não estou falando dessa polarização que está acontecendo no Brasil, não. Eu estou falando da guerra do bem contra o mal. Eu estou falando da luta dos séculos. Não estou falando dessas bobagens de arrogância de homens que não têm Deus na vida. Eu estou falando da guerra espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa milícia, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na sessão Interagindo com o Professor, eu observo aí algumas frases interessantes. A primeira: sua fé, falando de Ezequias, não foi superada por nenhum dos reis de Judá. Que coisa maravilhosa! Ezequias, exemplo de rei, é exemplo de servo de Deus, é exemplo de fé, exemplo de obediência para nós hoje. Eu também destaco uma outra frase aí nesta sessão que diz: o modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Se nós quisermos experimentar a bênção de Deus, a proteção do Senhor, o socorro do Senhor, que é bem presente na hora da angústia, nós precisamos ter fé, precisamos ser fiéis e agir com justiça, acreditarmos que o Senhor pode todas as coisas. Amém? Na introdução da nossa lição, como não poderia deixar de ser, o nosso comentarista fala que o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Com certeza, entre os melhores ele está elencado.
O seu governo foi marcado pela retidão, pela justiça, pela honestidade e foi agradável aos olhos do Senhor. É lógico que alguém que tem esse perfil espiritual só poderia contar com a proteção e o livramento do Senhor. Se formos fiéis, o Senhor nos dará o livramento de todas as perseguições. Diz a palavra que Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. Eu creio que isso aqui, amados, é o âmago, é o centro, é o cerne de toda a lição de hoje. A nossa vida espiritual, o nosso culto a Deus. E se alguém ainda não está agradando ao Senhor, precisa, a exemplo de Ezequias, que fez em Judá uma reforma espiritual na sua vida, voltar-se para Deus. E é isso que nós vamos observar, como ele reestruturou todo o sistema religioso e que isso concluiu com um grande avivamento da nação de Deus, a nação de Judá. Então, amados, o ponto central desta lição diz: somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Então, analisemos a nossa vida, analisemos a nossa trajetória e observemos se nós não estejamos necessitando ou se nós não estamos necessitando de uma reforma espiritual, de uma volta para Deus. E como eu observava aqui no princípio, ministrando, aliás, antes de ministrar, muitos irmãos nesse período pandêmico esfriaram na fé. Muitos deixaram simplesmente de congregar. Na minha opinião, eles precisam de uma reestruturação espiritual. Isso vai passar também pela nossa ajuda, de buscá-los, de ajudá-los. Quando as pessoas mais deveriam estar próximas de Deus, alguns abandonaram a sua fé. Tópico de número 1 da nossa lição: o justo reinado de Ezequias. Começa aí com o número 1, o rei reformista, falando das reformas espirituais que ele fez na nação. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Quando o povo se volta para Deus, busca o Senhor de todo o coração, só pode acontecer a bênção do Senhor. É o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, não é o povo do mundo, é se o meu povo, que às vezes se imagina que o povo de Deus não comete erros, pecados, não se afasta, não se desvia dos caminhos do Senhor, né? Às vezes está desviado dentro da própria casa de Deus. E a Bíblia diz aí, através do nome de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar suas práticas, voltar-se para mim, diz a Bíblia, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, ouvirei a sua oração, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória ao nome do Senhor. Então, eu observo aí 5 passos interessantes que deu Ezequias em direção à reforma espiritual da nação de Judá. A primeira, o rei mandou destruir os altares pagãos. Não é necessário que nós saiamos e nem vamos sair por aí destruindo altares A, B ou C, não. Isso aqui hoje, para contextualizar, é a nossa vida, o nosso coração, é a nossa alma, é o nosso serviço a Deus, é o nosso holocausto, é o nosso sacrifício, é o nosso eu. O rei mandou destruir os altares pagãos. Será que não existe algum altar aí que precisa ser destruído no nosso coração, precisa ser destruído, destroná-lo e colocar Deus na realidade? Número 2, aí o nosso comentarista diz que ele reabriu as portas do templo.
Tudo indica que o templo estava em ruínas, tudo indica que o templo estava cheio de teia de aranhas, estava sujo, estava empoeirado, o templo não tinha mais o seu papel desenvolvido à época, não estava mais sendo desenvolvido o que era para ser realizado ali no templo, que eram os sacrifícios. Mas a Bíblia diz que ele reabriu as portas do templo. Em terceiro lugar, ele restabeleceu as ofertas e os sacrifícios. É como se uma igreja hoje, um templo, tivesse fechado, abandonado, e aí de repente chega um líder, um pastor, um homem de Deus, não é? Abre a casa do Senhor, limpa a casa do Senhor e diz: hoje vai ter culto, essa semana vai ter culto, e de hoje em diante sempre haverá culto na casa do Senhor nosso Deus, o povo adorando, buscando, cantando, e ali a obra de Deus sendo feita. Então, terceiro lugar, ele restabelece as ofertas e os sacrifícios. O povo de Deus começa a sacrificar a Deus, a cultuar a Deus, a cantar, a orar, a louvar a Deus, a adorar o nome do Senhor. Infelizmente, muita gente abandonou o Senhor, esfriou na fé nesse período de pandemia. Eu pensei que isso não pudesse acontecer, mas infelizmente aconteceu. Número 4, o que ele fez como providência? Reinstituir, né? Que ele voltou a instituir os ofícios sacerdotais. Os ofícios sacerdotais, isto é, os sacerdotes passaram a ter suas turmas, seus trabalhos, suas liturgias, seus cultos, passaram a fazer o trabalho do Senhor diariamente como deveria ser feito, e para isso o templo foi erigido e consagrado ao Senhor. O templo de Deus precisa estar aberto. A casa de Deus precisa funcionar, e não só a casa templo físico, mas nós também, como templo do Senhor, precisamos atuar. De que forma? Vindo à igreja, estando no culto, adorando a Deus em casa, fazendo o nosso culto doméstico, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, temendo a Ele, e é assim que nós vamos ter uma vida agradável ao Senhor. E por último aí o número 5, a nossa lição, e a Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa, ordenou a celebração da Páscoa do Senhor, que era a maior festa judaica, que simbolizava, que relembrava o êxodo do Egito. Tudo isso havia sido ordenado, a Páscoa deveria ser celebrada perpetuamente, diz a Bíblia, e parece que esta época, a época de Ezequias, antes dele, estava tudo parado. Então Ezequias entende que precisava fazer essa reestruturação religiosa, esta restauração. E isso, amados, é preciso sempre estarmos atentos para que possamos fazer, se for necessário. Eu acredito que tem muita gente hoje na igreja precisando fazer essa reestruturação espiritual, essa renovação na presença do Senhor. Bom, a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias, diz aqui a nossa lição, é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado através de Moisés, dado a Moisés, através de Moisés para o povo. Os mandamentos do Senhor precisam ser observados. Como diz aquele hino, eu acho até que nós passamos ontem no programa Assembleia de Deus e você, na rádio. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei. Amém. Mas vamos parar por aí, que nós estamos ministrando. Estou só dizendo, guardar os mandamentos do Senhor, irmãos, é o ponto
principal. Sem guardarmos os mandamentos do Senhor, não haverá reforma espiritual. Diz aqui a nossa lição: assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes. Olha aí essa grande providência. Eu destaco aí, são duas. Primeiro, coração disposto. Segundo, reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Graças a Deus por isso. Aí começa o avivamento. Ele conclui aí: Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. A Bíblia diz no Salmo 37 que a um coração contrito não desprezará o Senhor. Salmo 37, 35, não é? Salmo 51, e fala também, Paulo 51, 17, né? Eu creio. Amém, glória a Deus. A purificação dos lugares sagrados, olha que coisa maravilhosa. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas, olha o que eles fizeram. Primeiro, reuniram-se e se prontificaram a purificar e a santificar a casa do Senhor. Segundo, retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. E terceiro, restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Tudo o que era necessário fazer, Ezequias fez, ou ordenou fazer, porque ele era líder nacional de Judá. Graças a Deus. E aí, o número 3 do tópico primeiro fala a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias, em primeiro lugar, convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Segundo, ele, o próprio rei, os seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. E em terceiro lugar, se prostraram e adoraram aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E em quarto lugar, além de toda a reforma, diz a Bíblia, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Meu Deus, imagine o povo de Israel, que havia sido liberto do Egito. Deus havia estabelecido a Páscoa, o passar por cima, o livramento. Deixaram de realizar a festa, de lembrar a todas as suas descendências os grandes sinais do Senhor, do passado, os grandes milagres. Agora, Ezequias faz tudo isso. Imagine se Deus não se alegra nisso. Deus ficou feliz, alegre. Senaqueribe não seria nenhum problema para Deus, não seria nenhum problema para Ezequias e nem para Judá. Deus manda só um anjo, destrói ali, acabou o problema, glória a Deus, e o próprio rei Senaqueribe perde a sua própria vida em sua própria casa, porque o Senhor Deus é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. O tópico de número 2, bom, só para finalizar aí, eu também observei a quinta parte. Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Aqui entra o trabalho da liderança, o trabalho dos pastores, dos líderes, dos professores, daqueles que estão à frente da casa de Deus. O que é que nós precisamos fazer? Orar pela cura e pela santificação do povo. É isso que nós estamos precisando fazer. Tem muita gente doente, irmãos, na igreja. Muitas pessoas que estão afastadas, frias, mornas, desviadas. Muitas pessoas que estão desanimadas. Muitas pessoas que estão, eu não vou dizer, outros termos aqui que eu gostaria de usar, mas fico com essas palavras, com estas observações, e que nós precisamos ajudar a buscar estas pessoas. Se não buscar, provavelmente elas nunca voltem à casa de Deus.
A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Tudo começa com a palavra de Deus, tudo começa com a oração, tudo começa com a humildade, se voltar, se prostrar diante do Senhor. Houve um grande impacto espiritual, amados, um grande impacto espiritual. Ao voltar para casa, diz a Bíblia e a nossa lição, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria que estava tomando conta de Israel. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Esta é a palavra para hoje. Contextualizando, nós precisamos de lideranças que estejam atentas para promover as verdadeiras reformas espirituais. E não, tem líder que fica com peninha dos irmãos e tal, camarada desviado, rebelde, eu não queria nem usar esse termo, afastado, reclamando de tudo e de todos, e aí fica ali alimentando essas coisas. Nós temos que ter misericórdia, mas através da palavra de Deus. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor, volte-se para Ele, porque digno é em abençoar, em perdoar, diz a palavra do Senhor. Esta foi a mensagem do apóstolo Pedro ali no alpendre, na porta do templo em Jerusalém. Ele pregou para aquele povo, era o povo judeu. Ele disse: arrependam-se e convertam-se para que venham os tempos do refrigério e a presença do Senhor se manifeste no meio de vocês. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, quer dizer, pela presença do Espírito Santo. Fala esse refrigério. Muita gente precisa se voltar para Deus. Irmãos, qualquer coisinha, qualquer probleminha, qualquer coisinha de nada está fazendo com que pessoas esfriem na fé, se desviem, sumam da casa de Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Eu quero conclamar vocês que aqui estão, nós aqui da sede, fazer a nossa parte, buscar essas pessoas, mas começar com a oração. Eu tenho aqui uma lista de muitos irmãos que abandonaram, deixaram a casa de Deus. Em primeiro lugar é orar por essas pessoas. Depois, fazer uma sequência de atividades para trazê-las à casa de Deus, para que normalmente ou novamente essas pessoas, estes irmãos, tenham o prazer de adorar a Deus, de servir a Deus em integridade. Porque uns servem numa coisa, mas não servem noutra. Estão limitados e precisam servir de todo o coração. Vamos lá, são 10h14 e eu quero já encerrar. O segundo tópico da nossa lição fala sobre Senaqueribe. Senaqueribe invade Judá. Olhe, observe uma coisa aí que eu aprendo. Depois de todo avivamento, pode vir uma grande perseguição. O que a gente observa aqui? Depois de todo aquele avivamento, veio uma ameaça exterior. Não imagine, amado irmão, que se a igreja não agradar a Deus, ela vai estar sendo perseguida. Uma igreja que serve ao mundo, que agrada ao mundo, não vai ser perseguida pelo mundo. Mas se a igreja for fiel ao Senhor, pode ter certeza que o mundo e o diabo, o Satanás, com as suas forças e os seus prepostos, eles virão com força para cima da igreja. Aqui foi depois de um grande avivamento que veio uma grande perseguição. Mas o Senhor deu vitória, amém? Deu ou não deu? Deu a vitória, porque o povo estava servindo ao Senhor. Vem aí as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Se você der uma olhadinha no mapa mundi da época, a Síria dominava toda aquela região da Ásia Menor e parte do Mediterrâneo. Dominava toda aquela região. E não era fácil, se manter de pé diante de um império que era o Império Assírio. Ou se humilhava ou
Se humilhava diante do rei, do imperador assírio, diante do líder assírio, ou se humilhava diante do Senhor para receber a vitória. Ele havia invadido, diz aqui a nossa lição, várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. É melhor se rebelar contra o mal do que se rebelar contra Deus. Pode ter certeza disso. Por causa da obediência, eu anotei aqui, por causa da obediência e fidelidade do rei, e eu falo aqui do rei Ezequias e da nação que era Judá, o Senhor lhe deu vitória. Só obteremos vitória se formos fiéis ao Senhor nosso Deus. Eu anoto aqui também algo: Senaqueribe foi presunçoso, arrogante, autoconfiante, soberbo e tantas outras atitudes. Atualmente vivemos cercados de homens arrogantes e soberbos aqui nesse mundo. Nós vivemos rodeados de homens arrogantes, soberbos, presunçosos, altivos neste mundo. Assim como a nação de Judá e o próprio rei Ezequias viveu naquela época, assim também acontece hoje. Não estão nem aí para Deus. Você pode olhar para os maiores postos das nações no mundo. Dificilmente, se você olhar, quase ninguém teme a Deus. Mas a igreja precisa continuar servindo ao Senhor. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Ezequias realmente temeu, ficou naquela situação tão difícil. Mas aqui, segundo o nosso comentarista, nós aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Entendamos isso, meus amados, que sermos obedientes, sermos fiéis a Deus, isso não quer dizer, e isso não é, segurança de que nós não sejamos perseguidos, afrontados pelo nosso inimigo. Mas a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso servir a Deus, por fim, nos dará a vitória. Eu entendo aqui que quem ora a Deus e obedece a sua palavra sai em vantagem, já está em vantagem. Martinho Lutero disse que quem ora já faz a metade. Então quem ora a Deus e obedece a sua palavra, todos nós achamos isso, e é verdade, que estamos no caminho certo. Glória a Deus. O que eu observo aqui, analisando esse tópico de número 2, e nós observamos aí o temor do rei Ezequias, quando ele busca o Senhor. Aí vem para o tópico de número 3, onde diz a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Aí depois no número 2 diz que Deus conforta o rei, com certeza, e lhe dá vitória. O que nós observamos aí, irmãos, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, como está na nossa lição. E é claro que o rei Ezequias iria, como diz, ficar preocupado, mas ele buscou a Deus, se humilhou diante do Senhor e Deus lhe deu a vitória. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. O rei, aliás, o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos, diz a palavra de Deus. O que é que nós aprendemos aqui para encerrarmos a nossa lição de hoje?
amados. É o que está escrito lá no livro de Provérbios. A Bíblia se cumpre cabalmente aí. E a soberba precede a ruína, a queda. Aqueles que são soberbos hoje, um dia eles cairão, um dia eles serão abatidos. Podem ter certeza. Inclusive na nossa nação e em outras nações, em todos os lugares, muitos homens presunçosos, orgulhosos, altivos, que pensam que podem todas as coisas. Mas a igreja sim pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Por isso, precisamos continuar servindo ao Senhor, confiando nele, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que nesses dias tão difíceis, eu e você, a igreja, o povo de Deus, de um modo geral, obtenha a vitória. E a nossa vitória, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. As nossas armas não são armas carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nosso inimigo não é o nosso irmão, não é a pessoa A, B ou C, não é a autoridade A, B ou C. O nosso inimigo é Satanás. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós temos o Senhor ao nosso lado. O Senhor é a nossa força. O que nos poderá fazer o homem? Nos pergunta o salmista. Deus abençoe a cada um de nós, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê obediência, nos dê fé, nos dê confiança, para que nós possamos estar de pé diante do Senhor. E a Bíblia diz que o mesmo anjo abençoador daquela época, a Bíblia diz que ele acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo o mal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.